Hoje nós vamos iniciar um programa diferente. É um programa que vai se chamar Quem Sou Eu? Esse programa eu resolvi fazer ele direcionado para contar a história de quem é Lena Souza. Da onde Lena Souza nasceu, o que Lena Souza foi lá atrás, o que Lena Souza fez para chegar até onde chegou. Não é aula de coach não, gente, é uma lição de vida. Eu espero até que minha história de vida colabore de uma certa forma para você que está em casa, que de uma certa forma sirva de incentivo e que você se espelhe nessa história que eu vou contar para vocês aqui agora. Porque muitos acham que Lena nasceu em berço de ouro. Eu não nasci em berço de ouro. Eu sou filha de pai agropecuarista e mãe dona de casa. Eu nasci em Nanuque, Minas Gerais, que fica entre divisa do Espírito Santo com Bahia. Nasci em Nanuque, fui criada em montanha. Quem é daquela região sabe que o forte dali é a agropecuária. E foi neste lugar que eu nasci. Cresci vendo meu pai trabalhar em fazenda dos outros, trabalhando ali braçal, em tempo de chuva, fazendo sol. Então eu sou da época, gente, que meu pai, eu vivi, né? Eu nasci, vivi crescendo, vendo meus pais trabalhar em roça, onde nós acompanhávamos. O total são 5 irmãos. E quando meu pai estava desempregado, não tinha outra opção. Ele tinha que abraçar o que viesse pela frente. E ali eu fui criada junto com meus outros irmãos, descascando. Me faltam ter palavras na hora porque a gente se emociona. Porque quem não conhece a história acha que eu sou madame, né? Que eu sou Lena metida. Quem conhece Lena, eu não sou de Campos. Eu nasci em Nanuque, como eu falei para vocês, mas vim morar a Campos, tenho 24 anos. E vou chegar lá para falar para vocês de como Lena chegou a Campos. Então eu sou da época que meu pai fazia farinha e a gente sentava ali para raspar a mandioca, ajudar ele a raspar a mandioca para vender farinha, para fazer dinheiro para botar o que comer em casa. Eu sou da época de pegar o carro de 3 horas da manhã para ajudar o meu pai e minha mãe a cortar cana. De levantar às 3 da manhã, aguardar o caminhão na beira de estrada para a gente pegar todo mundo em cima do caminhão no sereno e ali a gente cortava cana. No sol e na chuva. E meio-dia a gente ia comer a tão famosa chamada boia fria. Só quem já passou por isso, gente, sabe o que eu estou falando agora. Você que está em casa, que já trabalhou na roça ou que trabalha na roça, sabe o que é boia fria. É a chamada quentinha de hoje, né? Que é chique falar quentinha, que antigamente era boia fria. Então eu chegava em casa exausta de tanto sol que pegava junto com meus pais, de tanto fazer esforço e pegar peso, pegava aqueles montes de cana, a gente botava, juntava para o caminhão vir, agarrar e botar em cima do caminhão. E quando acabava a safra da cana, meu pai tinha que correr atrás de outro serviço, para não deixar faltar o alimento em casa para seus 5 filhos e mais a sua esposa. Então, meu pai é o que vocês estão vendo aí na foto. É da enxada, é de fazer horta, era de fazer um acero. Meu pai e minha mãe, os dois, são muito batalhadores. Então, Lena Souza não nasceu em berço de ouro. Lena Souza nasceu da terra, do chão, de botar a mão na massa, de ajudar o pai, de ajudar a mãe. Éramos em 5 irmãos. E esses 5 irmãos, a gente que cuidava, a gente que ajudava o pai, a gente que ajudava a mãe. Então, quando o pai e a mãe estavam na rua, também na roça também trabalhando, a gente estava ali ajudando a cuidar dos outros irmãos. Meu pai, a diferença dos filhos é de 1 ano um para o outro. Né? São 5 filhos. Sou da época também da minha mãe lavar roupa. Não sei se vocês aqui em Campos ouviram falar isso, ou já viram essa situação de lavar roupa no rio, né? Que estendia as roupas, botava ali para coarar e a gente ficava ali aguardando. E a gente ajudava a mãe. Não é como hoje, né? Que a gente está fazendo alguma coisa, o filho está no celular ali, tudo muito online. Eu sou da época, gente, de esperar um ônibus na beira da estrada e de ir para a escola. Esperava o ônibus ali, vim para a escola. Eu e meus irmãos,
andava mais de 13 quilômetros para chegar até a escola, para estudar. E hoje a gente tem vezes as crianças com escola dentro de casa, tem preguiça de levantar e ir para a escola. E quando acabava, todos os serviços que a gente achava que já não tinha mais o que fazer, meu pai tinha que vir para a panha de café. Essa mão aqui, ó, de Lena Souza, já ajudei muito meu pai e minha mãe a pegar café. Sabe para quê? Para não deixar faltar comida dentro de casa para meus irmãos e nem para minha mãe. Eu não vou dizer que nós já passamos fome, porque meu pai nunca permitiu. Fome nós nunca passamos. Já passamos, sim, muitas dificuldades. Agora fome não, sabe por quê? Que quando não tinha o que comer em casa, minha mãe fazia uma sopa de mandioca, de aipim, e botava para nós 5 comermos. Quando não tinha o que comer, minha mãe fazia aquela chamada cortada de mamão verde, que até hoje eu adoro, eu amo, eu aprendi a gostar, com a fome. Então, gente, assim, Lena não nasceu em berço de ouro. Eu falo que a nossa vida foi muito sofrida, porém honrada, com muito orgulho. Tenho muito orgulho de ser filha do meu pai, eu tenho muito orgulho da minha origem, não tenho vergonha de dizer nunca na minha vida de onde eu saí e o que eu já fiz na minha vida para sobreviver. Isso eu não tenho vergonha. Muito pelo contrário, eu tenho orgulho de dizer quem era a Lena lá atrás e o quanto eu batalhei para chegar onde eu cheguei. Eu saí da minha casa com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu saí da minha casa. Cansei. Cansei de ficar na roça, de morar na roça, cansei de ver mato, cansei de ver meus pais reclamar a vida toda que sempre trabalhou para fazendeiros e que nunca tiveram condições de ter um lar. Cansei. Saí de lá, fui para uma cidade vizinha, fui trabalhar na casa de um amigo, onde eles me acolheram em uma cidade vizinha chamada de Mucurici, onde eu trabalhava durante o dia na casa deles e à noite eu ia estudar. Fiquei por lá durante 3 anos. Nesses 3 anos, trabalhei incansavelmente. Mas algo me dizia, você tem que ajudar seu pai. Você precisa ajudar seu pai, você precisa ajudar sua mãe. E assim eu fiz. Depois de 3 anos, eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. Acordar, trabalhar, ir para a escola e não fazer nada para mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. E o que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Eu preciso correr atrás, eu preciso batalhar. Decidi ir embora para Vitória. Fui embora para Vitória. Trabalhei igual uma condenada. Fui embora morar dentro da casa dos meus primos, de uma prima tia. Lá nós ficamos por 2 semanas. Fizeram questão da gente estar na casa deles, nós saímos de lá. Fui trabalhar no bar à noite, como garçom. Trabalhava até as 2, 3 da manhã, mas era honestamente, não tenho vergonha de dizer. Trabalhei, lá eu contei a minha história para uma pessoa, um dono de gráfica, o Paulo. Ele não me ouviu e ele morava sozinho em um apartamento. Esse apartamento, gente, ele só tinha um quarto. E esse um quarto era onde o Paulo dormia. E ele na mesma hora se prontificou em nos ajudar. Ele se ofereceu para a gente ficar na casa dele durante 3 meses. E depois de 3 meses que a gente se estabilizasse, nós íamos procurar, eu e minha prima, a gente ia procurar um lugar para morar. O Paulo nos acolheu, nos abraçou, saiu do seu quarto, foi dormir na sala e deu o quarto para eu e minha prima morar juntos. Ficar juntos no quarto, na verdade. Só que eu não me sentia confortável em ver o Paulo dormir no chão e a gente ocupar a cama dele, que era dele. E ele nos cedeu esse espaço. E ali moramos com o Paulo durante, não 3 meses, mas sim, eu acho que uns 6 meses nós ficamos com o Paulo. Saí do Paulo, fui saída do trabalho de garçonete, fui diretamente trabalhar numa gráfica. Na gráfica não, minto, fui trabalhar no supermercado. Trabalhei como operadora de caixa.
Saí dessa operadora de caixa e fui trabalhar na gráfica. A gráfica que era do Paulo, que era onde foi que nos cedeu a casa para morar. Então, dali começou a nossa vida. Na época que eu trabalhando na gráfica, eu conheci o Juarez. O Juarez trabalhava na Dígitos. Ele era divulgador, ele era colaborador da empresa. Onde me consegui uma vaga como secretária e surgiu essa vaga em Campos. Foi onde eu vim parar em Campos. Foi onde eu vim trabalhar, eu vim para Campos e meu marido foi direcionado para a empresa em Brasília. Na época nós éramos recém-namorados. Onde eu pedia muito a Deus para me dar a direção, para me ajudar meus pais. Onde eu tive uma ideia de vender uniformes da empresa para que eu tirasse daqueles uniformes ali, de alguma maneira, ajudar a comprar a casa dos meus pais. E assim eu fiz. Deus tocou no meu coração. Eu liguei para o dono da empresa e pedi a ele se eu pudesse fazer os uniformes, eu vender o uniforme e esse dinheiro fosse meu. Ele autorizou. E assim foi feito. Eu comecei com a venda de uniforme da empresa. A empresa que não era minha, eu era funcionária, eu era colaboradora. E assim eu fiz. Comecei a vender uniformes. Desses uniformes eu consegui juntar um dinheirinho e voltei na minha cidade junto com o Juarez, que ainda era meu namorado na época. Chamei meus pais. Eu passando na rua, eu vi uma placa: vende-se essa casa, no centro da cidade, numa rua muito boa. Eu falei assim: gente, eu não vou ter condições de comprar essa casa, mas eu vou tentar. Eu vou fazer uma proposta para essa mulher. Que Deus tocou no meu coração e eu tenho certeza que ela vai me ajudar e eu preciso ajudar meus pais. Eu já não aguentava mais ver meus pais morando todo dia em uma casa diferente ou todo dia numa fazenda diferente. A gente nunca conseguia concluir os nossos estudos. Porque quando a gente estava em uma fazenda, achávamos que ali a gente estava começando a nossa vida, começando a estudar para terminar os estudos. Ali a gente já tinha que sair daquela fazenda e já tinha que ir para outra fazenda. Então eu comecei a vender essas blusas, juntei um pouco de dinheiro, vi a placa lá, fiz a proposta para essa mulher. A mulher aceitou a proposta de eu dar a entrada para ela e parcelar o outro. E assim eu fiz. Essa mulher foi enviada de Deus. Consegui comprar a casa dos meus pais com a venda de uniforme do colégio. Parcelei o outro e não contei nada para meus pais. Voltei para casa. Quando eu voltei para casa, chamei meu pai e minha mãe. Falei assim: olha, a partir de hoje vocês não moram mais em casa de ninguém, porque eu consegui comprar a casa de vocês. Eu lembro, gente, como hoje. Meu pai se ajoelhou no chão, lágrimas desciam. Ele levantou o bonezinho, olhou para o céu e falou que a partir de hoje, meu Deus, muito obrigada. Primeiro ele agradeceu e falou que a partir daquele dia, que se ele fosse morrer, ele morreria feliz. Porque ele saberia que ali ele teria um teto para morar debaixo ou para morrer debaixo. Tanto ele quanto meus irmãos e a minha mãe. Então foi a primeira casa que eu dei meu pai e minha mãe. Sem eu ter onde morar. Mas eu quis dar a casa para meus pais. Dei a casa para eles, meu pai ficou eternamente grato. Mudaram para casa, moraram lá. Passamos por muitas dificuldades ainda. Gente, eu não tenho vergonha de dizer que eu já cortei cana para ajudar meus pais, que eu já apanhei café. Lena já subiu em cima de caminhão de madrugada para ajudar meus pais. Eu já fiz acero de cerca junto com meus pais. Já fiz horta, já cuidei de horta, já capinei. E não sou vítima de nada disso. Muito pelo contrário, eu me sinto orgulhosa de falar que hoje Lena Souza é uma empresária, onde chegamos a ter 5 unidades. Como que Lena chegou a ser empresária? Depois da venda dos uniformes, passaram-se 2 anos. Eu consegui pagar a casa com a venda dos uniformes, parcelada. O dono da empresa veio,
dono da Dígitos não era Lena, não era Juarez. Era o Adelso. Quero até deixar aqui o meu agradecimento ao Adelso por ter nos dado essa oportunidade de fazer parte da sua empresa, da sua equipe, e ter dado essa oportunidade para a gente ter trabalhado e para eu chegar onde eu cheguei. Então, muito obrigada, Adelso e sua família que me acolheu, nos acolheram muito bem na época. Então ele veio para fechar a empresa e eu pedi dali, eu e meu marido, nós pedimos a ele que deixasse a gente usar o nome da empresa. E ele autorizou a gente usar o nome Dígitos. Perguntei a ele se nós podíamos patentear a marca. Ele autorizou a gente patentear a marca. A marca hoje, Dígitos Cursos, é de Lena e Juarez. Começamos juntos. Chegamos aí, começamos, ele levou os computadores que tinha e deixou a geladeira e deixou bancadas. E aí foi eu e meu marido. Fui pro banco. Logo tinha aberto aquele banco Bradesco ali da Peninha, que eu fui lá, procurei o gerente, nós financiamos 5 máquinas. 5 máquinas, na época 5 computadores, era muito dinheiro. Nós financiamos, começamos a nossa vida com 5 computadores. Desses 5 computadores, nós fizemos o negócio render, Deus nos ajudou muito. Eu falo que Deus nos deu até mais do que merecíamos. Desses 5 computadores, nós começamos a fazer mais computadores e mais computadores. E dali o negócio foi abrangindo, foi crescendo, Deus foi abençoando. Quando fomos abrir os olhos para ver, a gente já estava com 5 unidades. Com 5 escolas abertas, funcionando e bombando de aluno. Então, gente, o que eu tenho a dizer para vocês é que não deixe de sonhar. Sonhe alto. Sonha. Fala, eu quero ser médico. Fala, eu quero ser médico. Profetize. Fala que quer ser, mas não acomode. Corra atrás. Vá em busca dos seus sonhos. Porque eu sonhei, mas eu não fiquei sentada parada. Eu sonhei e eu falava para Deus que um dia eu ia dar uma casa para meus pais. E assim eu fiz. Corri atrás, sonhei, batalhei, peguei café, fiz aceiro, lavei roupa no rio com meus pais. Comi cortado de mamão, tomei sopa de aipim para não passar fome, junto com meus irmãos, com minha mãe. E hoje eu sou quem eu sou. Mas sabe por quê? Porque eu passei por tudo isso para chegar onde eu cheguei. Nós trabalhávamos de domingo a domingo. Então hoje eu sou uma empresária e falo para vocês com muito orgulho. Mas muito orgulho mesmo e sem vergonha do meu passado. Hoje eu sou uma empresária, temos 3 unidades, sou mãe das minhas filhas, sou dona de casa, esposa e com muito orgulho apresentadora da Plena TV. Então, deixo aqui a minha eterna gratidão para todos vocês e dizer para as pessoas que não basta só acreditar nos sonhos. Corra atrás e acredite na sua capacidade, porque você também é capaz. Então, gente, a história da Lena é essa. Lena foi tudo isso que eu falei para vocês lá atrás. E fica aí a minha história. Não me sinto nenhuma pobre coitadinha. Não estou aqui para me vitimizar, que eu não sou vítima de nada. Muito pelo contrário, eu me sinto uma batalhadora. E uma mais que uma batalhadora, eu sou uma vencedora. Muito obrigada, Campos, por ter me abraçado, por ter abraçado a minha família, que hoje a minha família é de Campos. Eu sou da Bahia, mas Campos dos Goytacazes é a minha cidade. Eu amo essa cidade. Eu fiz a minha vida aqui, eu tenho a minha vida aqui, a minha família, as minhas filhas são campistas e eu tenho muito orgulho daqui, porque foi daqui que eu tirei tudo que eu tenho hoje e tudo que sou, eu construí aqui nessa cidade, de Campos dos Goytacazes. Fica aí a minha eterna gratidão e muito obrigada ao meu marido também por estar sempre junto comigo, me apoiando, nos ajudando e batalhando juntinho comigo. Muito obrigada, meu programa vai ficando por aqui. Pena que o tempo é curto para a gente poder falar, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem para vocês de quem é Lena Souza. Muito obrigada, gente. Fique com Deus. Deus é tudo e por todos.